Os backrooms. O lugar onde você vai parar se você atravessa a realidade. Um lugar onde não há nada além da cor mono-amarelo e o zumbido das luzes fluorescentes. Ou será que na verdade tem algo além? Hoje eu tô aqui para falar sobre o enorme iceberg dos backrooms. Mas antes disso, vamos entender alguns conceitos básicos sobre o backrooms. Primeiramente, o que realmente é o Backrooms? O Backrooms é uma creepypasta gigante que foi originalmente feita em um post do 4chan, sem nenhuma intenção, porém acabou virando uma história com centenas de níveis dentro do Backrooms. Vamos começar com níveis. O Backrooms tem centenas de níveis, cada um deles contendo seus próprios temas, estruturas e entidades. Subníveis. Subníveis são níveis dentro de níveis. Esses subníveis normalmente têm similaridades com o nível que você estava, até porque é um nível dentro do outro. Sublayers. Sublayers são as camadas de um nível, porém eles são pequenos demais para serem considerados um nível. Eles são normalmente achados em um level já existente. Classe de dificuldade. A classe de dificuldade é o que determina se um nível é seguro ou inseguro, e se tem poucas ou muitas entidades. No momento existem 5 classes de dificuldade, com a mais alta sendo a mais perigosa e a mais baixa sendo a mais casual. No Clipping. No Clipping é uma gíria usada em videogames para quando você apenas atravessa uma estrutura. Essa é a maneira mais comum de entrar nos Backrooms e de viajar de níveis entre níveis dentro do Backrooms. Grupos. Existem grupos dentro do Backrooms, alguns grupos pequenos e outros bem grandes. Um exemplo de um grupo é a MEG, o maior grupo de pesquisas do Backrooms. E também tem o grupo de remodelação do Backrooms, um grupo que ajuda a melhorar a condição de níveis, e deixando eles mais habitáveis. Objetos. Objetos são itens dentro do Backrooms. Cada objeto tem um número para se classificarem. Um exemplo é o objeto número 1, a água de amêndoa. Entidades. Entidades são criaturas não humanas dentro do Backrooms. Algumas dessas criaturas podem ser violentas e outras podem ser boas. Eu vou listar rapidinho algumas entidades que podem ser mencionadas no iceberg. Skin Stealers. Skin Stealers são entidades humanoides que podem usar a pele de suas vítimas como disfarce. Smilers. Smilers são entidades hostis, reconhecíveis por seus olhos reflexivos e dentes brilhantes. Essas entidades aparecem em cantos escuros ou com portas, onde o resto de sua forma não é visível. The Windows. Os windows, ou janelas em português, são entidades no formato de uma janela, só que dentro delas tem uma outra entidade que, se você não conseguir perceber, ela vai acabar te atacando. Hounds. Hounds são entidades que se parecem com um cachorro estranho, que anda de 4 e que são extremamente agressivos. Enfim, com tudo isso dito, vamos direto pro iceberg dos Backrooms. Front Room. A Front Room é basicamente o nosso universo. Enquanto existem os Backrooms, que são os quartos de trás, as Front Rooms são os quartos da frente, mais conhecido como o mundo e nossa realidade, separado dos Backrooms. Versões originais do nível 0 e nível 1. Isso está se referindo às versões antigas e originais do nível 0 e do nível 1. Eu vou falar aqui brevemente das versões para vocês. A versão original do nível 0 é exatamente a mesma sala, só que se repetindo por 600 milhas quadradas. Além disso, tem duas variações do nível 0, que você acharia andando por aí. Uma das variações sendo o nível 0 avermelhado, e a outra sendo o nível 0 só que totalmente escuro. A versão original do nível 1 era até que parecida com a do nível 0, já que também era a mesma sala se repetindo infinitamente. Porém, ela tinha diferenças, como ter névoa e as luzes se desligarem e ligarem ocasionalmente. Level 0 e 1 reescritos. A versão reescrita do Level 0 ainda é visualmente a mesma coisa, com paredes mono-amarelo, zumbido e etc. Porém agora cada sala pode se diferenciar drasticamente uma da outra, tornando o level mais perigoso.
A versão reescrita do nível 1 é um armazém gigante com o chão e parede feitas de concreto. Algumas caixas aparecem e desaparecem no chão. Dentro dessas caixas você pode encontrar água de amêndoa, comida, roupas e medicamentos. O nível 1 também é onde você pode achar a Hub, um lugar com várias portas que, se são entradas, te levam para um nível diferente. Níveis canônicos do Backrooms. Os Backrooms têm níveis que são considerados canônicos, este sendo do nível 0 até o nível 8. Qualquer nível depois desses são inconfirmados e além dos nossos meios de compreensão. Esses níveis são totalmente conectados um ao outro, ou seja, você pode ir do nível 1 até o nível 2, do nível 2 até o nível 3 e assim por diante. Eu vou explicar rapidamente um pouco desses níveis para vocês, começando pelo nível 2, já que eu já falei sobre o nível 0 e o nível 1. O nível 2 se consiste em um longo e escuro corredor de manutenção, com tubos de vapor revestindo as paredes e o teto. O nível 3 consiste em um extenso conjunto de túneis de tijolos finos e corredores de manutenção, incontáveis salas segmentadas aleatoriamente e nenhum padrão particular. O nível 4 é um prédio de escritórios vazios, completamente desprovido de móveis. No nível 4 pode-se achar fontes e máquinas de venda de água de amêndoa, assim sendo um nível muito bom para recuperar água. O nível 5 é um hotel construído em 1930, que é aparentemente infinito, com muitos quartos e salões. Existem 3 áreas principais no nível 5, o salão principal, a sala Beverly e a sala da caldeira. O nível 6 é um complexo expansivo de tamanho indeterminado. Ele é composto por paredes metálicas, sistemas complexos de tubulações e pisos de tijolos. O nível 6 inteiro está em completa escuridão. Até hoje nenhuma fonte de luz funcionou nesse nível. O nível 7 é uma vasta extensão de água que parece se estender infinitamente, assim sendo um oceano gigante sem vida. E por último, o nível 8. O nível 8 é um sistema de cavernas expansivo com inúmeras entidades semelhantes a aranhas habitando essa caverna. O nível também contém estalagmites que podem ser bem perigosas. Wiki russa. A versão principal da Wiki dos Backrooms é em inglês, porém também existe uma versão russa da Wiki que também está disponível. Almond Water, ou água de amêndoa. Água de amêndoa é conhecido como o objeto número 1 dentro dos Backrooms, e também o objeto mais comum de se achar. É a fonte principal de hidratação nos Backrooms. Água de amêndoa tem um gosto doce e serve praticamente como remédio, para tratar problemas corporais e alguns mentais no Backrooms. Subreddit do Backrooms. Esse tópico trata como existe um subreddit dedicado aos Backrooms. The End. The End é um nível considerado como uma armadilha, que cria a ilusão de escapar dos Backrooms. O layout desse nível consiste em uma biblioteca moderna infinita, com a área principal no centro da biblioteca decorada com letras soletrando "O fim está próximo". Ficar preso no The End pode resultar em acabar em realidades falsas. Realidades falsas são sub-áreas personalizadas no The End, que replica ambientes familiares para a pessoa que entra na realidade falsa. Dentro dessas realidades tem uma comunidade chamada de Junkies, ou em português, viciados. Você pode fazer trocas com eles, porém eles apenas aceitam suco de memória. Suco de memória, se você não sabe, é um suco viciante que faz acreditar que você está de volta em casa. Liminal Archives. Liminal Archives é o site onde ficam as versões arquivadas do Backrooms. Também é o lugar onde você vai achar uma lore diferente dos Backrooms. Cadeiras. Cadeiras são boas, pois são a saída mais rápida de alguns níveis do Backrooms. Se você conseguir quebrar uma parede no nível 0, você pode dar de cara com uma sala com uma cadeira dentro dela. Dentro dessa sala tem barras de granola e águas de amêndoa. Se você tentar sentar na cadeira, você pode ser mandado para algum outro nível do Backrooms. Liminal Spaces. Liminal Spaces é um fenômeno da internet onde existem imagens como lugares que seriam normalmente cheios de vida, vazios, como shoppings, parques, espaços infantis e etc. Alguns níveis do Backrooms podem ser relacionados a Liminal Spaces, tipo o level 18, que é um espaço infantil. Entrando além do nível 2. Entrando além do nível 2 deve se referir ao fato de que algumas pessoas gostam de acreditar que os Backrooms é apenas o level 0, e nada mais. Alguns acreditam que o Backrooms termina no nível 2, e outros gostam de acreditar que o Backrooms tem uma lore de centenas de níveis com uma história mais expandida. A remoção dos níveis de estabilidade quântica. Os níveis de estabilidade quântica eram os níveis principais do Backrooms, esses sendo do nível 0 até o nível 8. Eles eram chamados de níveis estáveis por conter a maior chance de sobrevivência entre outros níveis. Porém isso mudou quando a Wiki resolveu mudar de níveis quânticos estáveis para apenas níveis normais. Backrooms nível 141.
O nível 141 é bem interessante, porque ele foi descoberto e documentado por um usuário do Reddit, seu nome sendo Demon Prism. Sobre o nível em si, é um nível infinito de sala de caldeiras, semelhante à sala de caldeiras do nível 5, mas em vez de terem apenas uma caldeira, todo esse nível é feito por caldeiras. Este nível é extremamente perigoso, com temperaturas que chegam até 56 graus em algumas partes. Então é melhor você trazer algum tipo de proteção antes de vir aqui, ou então você vai sofrer muito. Uma maneira de sair do nível 141 é achando escadas ou um elevador, que podem te levar do nível 1 até o 6, ou raramente do nível 102 ou 65. E uma pessoa disse até ter ido para o nível 401. Suporte técnico do Backrooms. O suporte técnico do Backrooms é um server do Discord relacionado ao wiki dos Backrooms. O server tem o propósito de escrever páginas da wiki do Backrooms, ou apenas conversar sobre os Backrooms. Backrooms nível 9. O nível 9 é uma área suburbana aparentemente sem fim, com a hora do dia nunca saindo de meia-noite. Este nível tem a mesma escuridão semelhante ao nível 6, mas não é tão perigoso. As casas nesse nível variam em design e tamanho, embora haja relatos de avistar duas casas próximas uma da outra que são exatamente iguais. O nível 9 é considerado muito perigoso por causa da sua quantidade de entidades que ficam vagando pelas ruas. Você pode sair do nível 9 seguindo sinais de setas que vão te levar para o nível 11. A coisa no nível 7. No nível 7, se você caminhar até uma única porta que leva uma escada, você vai ver que no topo da escada existe um oceano gigante. Se você resolver explorar esse oceano, você pode se deparar com a coisa no nível 7. Então tome muito cuidado explorando. Clusters. Clusters são supercategorias destinadas a organizar um grande número de níveis em grupos. Por exemplo, os níveis do 0 a 999 formam o Cluster 1, os níveis do 1000 a 1999 formam o Cluster 2, e assim por diante. Nível 512. O nível 512 é uma estrutura de igreja antiga que parece se estender por centenas de quilômetros, com várias janelas falsas dentro do nível. O nível 512 foi encontrado em 19 de abril de 2021 por um operador da MEG. O nível 512 está infestado de entidades como Hounds, Skin Stealers, Facelings e etc. E existem entidades semelhantes a demônios e anjos, que enchem a igreja. É altamente recomendado que você não toque nos demônios, ou você pode morrer facilmente. Nível 200. O nível 200 é uma cidade pequena que tem cerca de 4.000 moradores. Ela aparenta ser uma cidade inofensiva, porém essa cidade é mais uma armadilha, já que eventualmente você acaba conhecendo todas as pessoas e vivendo a mesma coisa todos os dias, e acaba te levando à loucura. Se você tentar sair do nível 200, vão vir pessoas tentando te impedir de sair. Fontes estranhas. Tem algumas páginas da wiki do Backrooms que mudam a fonte. Isso serve para encaixar na estética da página. Por exemplo, a página do nível 83, que é relacionado ao mar. Níveis deletados. A wiki tem alguns níveis que foram deletados. Isso pode acontecer por vários motivos. O motivo mais comum de um nível ser deletado é se ele conseguir menos 5 downvotes na página da wiki. Um exemplo de um nível deletado foi o nível 7.1, que foi deletado por receber menos 5 downvotes. The Hive, ou a Colmeia. A Colmeia é um labirinto sem fim de cavernas e cavernas, onde tentáculos carnudos e inanimados cobrem o teto. Esse nível é conhecido como o Ninho de Entidades. Isso é pela vasta infestação de entidades no nível. Nesse nível também é teorizado se algumas entidades conseguem reproduzir, já que é possível achar alguns ovos meio alienígenas no nível. Jogos do Backrooms. Esse tópico se refere a jogos que a comunidade do Backrooms criou. Pessoalmente, um dos meus favoritos sendo o Enter the Backrooms, já que ele tem vários níveis para você explorar. Youtubers do Backrooms. Esse tópico se refere a provavelmente os youtubers gringos que fazem vídeos do Backrooms. Os mais famosos são Mr. Ferrante, Brugly e Mr. Backrooms, entre alguns outros. Variantes da Hub. A Hub é um túnel de concreto com um comprimento desconhecido, com portas que acessam outros níveis do Backrooms. Ele é usado como um centro de teletransporte pelas pessoas do Backrooms. Aparentemente, algumas pessoas disseram ter visto versões diferentes da Hub. Algumas pessoas disseram que acharam a versão da Hub escura, outros da Hub mais clara, e assim por diante. Wi-Fi no Backrooms. Os Backrooms têm sua própria rede Wi-Fi, que vai aparecer um espaço em branco na lista de redes. Geralmente não há senhas para essas redes, porém tome cuidado porque em alguns lugares do Backrooms é recomendado desativar o Wi-Fi, já que tem entidades que podem te localizar pela conexão Wi-Fi. Eu não tô nem zoando, os caras são realmente hackers. U/Bartonius. Bartonius é um usuário do Reddit que está relatando suas viagens no Backrooms. Bartonius também é o líder de um grupo do Backrooms chamado de The Backroom Boys, porém infelizmente alguns membros desse grupo desapareceram. Nível 6.
O nível 6 é um complexo expansivo de tamanho indeterminado, composto por suas paredes metálicas, sistemas complexos de tubulação e pisos de tijolos. Todo nível 6 está coberto em completa escuridão até agora. Nenhuma fonte de luz criou qualquer sucesso no nível. Devido à escuridão no nível, é difícil tirar fotos dele. Para sair do nível 6, você pode entrar em um buraco e esse buraco vai te levar para o nível 8. Outra maneira é simplesmente andar por um bom tempo e você será levado para o nível 7. Backrooms Fandom. Backrooms Fandom é uma Wikipédia onde tem a maioria dos níveis, entidades, objetos e entre outras coisas sobre Backrooms. Porém a Wiki é odiada por alguns, por ser muito fácil digitar as páginas lá e com algumas pessoas trollando as páginas da Wiki. Nível 666. O nível 666 é descrito no seu sinal de entrada, chamando-se de Inferno. Não importa quem entre, a experiência é descrita como angustiante, e muitos desapareceram em seus limites. Todas as manifestações do nível 666 consistentemente exploram os medos, vulnerabilidades e inseguranças de um viajante do Backrooms. Level 444. O nível 444 é um nível instável que sofre mudança estrutural forte a cada 47 e 57 minutos. Cada vez que o nível 444 é reestruturado, o caminho será completamente diferente. Durante essas mudanças, objetos de outros níveis podem aparecer no nível 444, como um pôster que é originalmente do nível 45. Nível 1.5. O nível 1.5 é um nível misterioso que parece estar entre os outros níveis. É acreditado... Nossa, que foi isso? É acreditado ser algum tipo de sublayer. O nível não é difícil de acessar, mas provocou ser difícil de sair. Apenas um indivíduo descreveu o nível em profundidade. Chaos Raider 98, do Reddit, que sem querer entrou no nível durante uma exploração e não conseguiu retornar aos níveis normais desde então. Entidade 106. A Entidade 106 parece ser um software chamado de Tegoshi.exe, que aparenta saber que está vivo, ou pelo menos é capaz de simular o sentimento de estar vivo. A principal maneira de obter esse software é encontrá-lo dentro de uma chave USB chamada de Tegoshi.exe. GPS nos Backrooms. Um fato comum sobre os Backrooms é que localizadores GPS não funcionam lá. Porém, enquanto eu tava pelo Reddit, eu vi sobre um cara que jogou Pokémon GO nos Backrooms e aparentemente o único Pokémon que existe nos Backrooms é um Missing No. Bem estranho, mas interessante. Fuso horário nos Backrooms. O fuso horário dentro dos Backrooms é bem diferente do que o da nossa realidade. O tempo nos Backrooms é bem mais lento, o que acaba causando efeitos corporais. O Backrooms também parece não ser vinculado a nenhum fuso horário, o que torna extremamente confuso saber a hora exata. Contas específicas de lore do Reddit. O Backrooms tem uma grande conexão de lore com o seu Reddit, com algumas contas até podendo inserir acontecimentos dentro do Backrooms para adicionar mais informações ao wiki. Dá pra você notar isso, já que em alguns níveis do Backrooms tem informações que foram tiradas de usuários do Reddit, assim que nem o level 1.5. Nível 6 nerfado. Se você não sabe, a palavra nerfar é deixar algo mais fácil ou fraco. Com isso dito, o nível 6 foi nerfado. Ele era bem mais difícil antes e tinha até uma classe nível 5 de sobrevivência. O level antigamente funcionava de uma maneira muito mais brutal. Se você entrasse no nível sozinho, você ia morrer em 2 dias. E se você não morresse, você ia virar uma insanidade, que é um tipo de zumbi nos Backrooms. Níveis refeitos. Há alguns níveis no Backrooms que foram refeitos. Eu já tinha falado sobre o nível 0 e do nível 1, porém há muito mais níveis que foram refeitos, principalmente os iniciais, que foram ditos ser refeitos porque eles queriam encaixar mais com o tema de Backrooms mesmo, né? Ambiente dos Backrooms. Esse tópico se refere à ambientação dos Backrooms, uma ambientação mais sombria, com suas luzes piscando e zumbidos sem parar, sem falar do seu tema, digamos que mais morto e vazio. Imagens removidas do nível 0 até o 9. As imagens do nível 0 até o 9 foram removidas e eventualmente trocadas por outras versões. Aqui está a comparação da imagem do nível 3 antigo e do novo. Eu prefiro a versão mais nova, mas a antiga até que é legal pelo sentimento de um lugar mais sujo e antigo, e até meio abandonado. The Shady Grey. The Shady Grey é um nível extremamente perigoso nos Backrooms. O nível contém vários subníveis dentro dele, cada um sendo mais perigoso e mais instável que o outro. O nível também é completamente em preto e branco. O seu nível mais normal é o Z-Zero. O nível se consiste em palmeiras bugadas dentro de uma selva. Depois dele vem o nível 1-1. Que é uma mansão preta e branca e é extremamente instável. Naquele nível tem uma entidade chamada de Landlord. Essa entidade é extremamente perigosa e vai tentar te impedir de sair do nível. Se você conseguir sair do nível, você vai parar no nível 2-2. O nível 2-2 é coberto de neve, o que não faz muito sentido, já que o nível é extremamente quente, com a maioria das mortes aqui sendo ironicamente de queimaduras de sol.
Nesse nível também tem uma entidade chamada de Anjo Caído. Se você perguntar para um desses anjos caídos onde é a saída do nível, eles te levarão até lá. Após isso, você vai acabar no nível 3-3, que é um subnível preto e branco com um oceano infinito, com vários tipos de relógios flutuando em volta do nível. Porém, para você sair do nível, você tem que achar um relógio específico, nesse caso sendo um relógio analógico. Fazendo isso te levará para o nível 4-4, que é o último subnível estável do Shady Grey. O nível parece ser uma cidade com vários arranha-céus. Tentar entrar nesses arranha-céus vai ser uma ideia muito ruim, já que é cheio de entidades. A única maneira de você sair do nível 4-4 é acidentalmente dar um no-clip no chão. Fazendo isso te levará pro nível Lost Hope, que traduzido fica Esperança Perdida. Esse nível é quando a estabilidade no Shady Grey desaparece. Esse nível não tem praticamente nenhuma documentação e a sua aparência parece ser a de uma onda oscilante em preto e branco. É possível ir mais abaixo que o Lost Hope, entrando no nível Far e The End, porém esses níveis não tem nenhuma documentação. Nível 71. O nível 71 é um porão gigante em preto e branco. A cada 14 e 16 horas você vai escutar ecos que parecem ser uma boa lembrança sua. O nível 71 supostamente tem 3 comunidades, porém elas são desconhecidas e não foram relatadas. Uma das maneiras de você entrar no nível 71 é achando um porão no nível 4. Também é teorizado que o nível 71 é a entrada para o Shady Grey. Nível Acromatópsia. O nível Acromatópsia é um nível enigmático dos Backrooms. O nome do nível é Acromatópsia por causa de seus visuais em preto e branco. Esse nível se assemelha com os lugares que você mais passou na sua vida. Esse nível também tem alguns sussurros, que falam coisas sobre sua infância. Esses sussurros também podem ficar cada vez mais altos e te deixar depressivo. O nível também é feito por vários turnos, e durante o turno número 100, você vai ter uma nostalgia tão grande que você vai esquecer que você tá nos Backrooms. Entradas e saídas desse nível são bem desconhecidas. Nível 90071992547409992. Esse é um nível que foi deletado da wiki dos Backrooms, porém ainda assim tem um pouco de informação sobre ele. Aparentemente o seu número tem um significado, porém eu vou explicar isso mais pro fundo do iceberg. Enfim, esse nível é um monte de terra ou adubo infinito com uma infestação de entidades. O nível pode conter Crawlers, Facelings e Howlers, e é teorizado que essas entidades vieram do nível Hive, lá da colmeia. A primeira área é um piso coberto com adubo que vai uns 900 km para baixo com um teto. Se você subir nesse teto, você vai chegar na segunda área, onde é cheio de terra e completamente infestado de entidades. Nível Nothing at All, ou nível Nada. O nível Nothing at All é um nível hipotético que teoricamente existe. Esse nível se acredita ser acessível seguindo as seguintes instruções. Número 1. Cubra os olhos com as mãos. Número 2. Avance 7 passos. Número 3. Vire-se e tire as mãos do seu rosto. Número 4. Encontre a escada mais próxima e suba. Número 5. Desça 4 degraus e depois suba 2. Número 6. Grite o número entre 1 e 1572. Número 7. Aproveite. Essas instruções foram encontradas em uma nota que apareceu pendurada com uma taxinha em um poste de luz. A mesma nota também apareceu deitada no chão do nível 0 e pendurada com um prego na porta que direciona o nível 1 no The Hub. Mãe. A mãe é dito ser uma entidade amada, maliciosa que vive no núcleo do nível 1.5. Ela foi encontrada e relatada pelo Chaos Raider 98. Aparentemente essa entidade prende suas vítimas no seu nível e depois rasga sua carne e alma por razões desconhecidas. Também é dito que a voz dessa entidade é extremamente perturbadora. Então essa foi a parte 1 do iceberg. E se você quer a parte 2, deixa um like e um comentário para eu saber. Obrigado por assistir, se inscreva se gostou e até a próxima.